Enorme expectativa sobre a apresentação do parecer do deputado Samuel Moreira, do PSTB aqui de São Paulo, sobre a nova Previdência. Porém, a reunião para tentar reincluir servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência, em análise do Congresso, portanto, terminou sem acordo. A tendência ainda é que os governadores e prefeitos tenham que mobilizar os deputados para, em votação no plenário, estados e municípios sejam reincluídos no texto. Líderes que representam a maioria da Câmara não querem aprovar medidas para ajudar no ajuste de contas de governadores e prefeitos que fazem campanha contra quem vota a favor da reestruturação do sistema de aposentadorias. A sessão foi aberta há exatos 40 minutos pelo deputado Marcelo Ramos. Carlos Andreasa, começa com você, que, como disse, está com um olho no peixe e um no gato. E tô batendo pino aqui, Silvio. Vamos fazer uma recapitulação relativamente ao relatório da reforma da Previdência. Houve um grande adiamento com base no cronograma inicial e que tinha como objetivo votar o relatório ainda na semana passada, para que se pudesse apreciá-lo no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar. Ainda há um esforço muito grande para manter esse calendário final, mas o fato é que nós já avançamos para a semana seguinte, quebrando a condição sine qua non dada anteriormente pelas lideranças do parlamento. O que pegou? Houve a cisânia materializada no Rodrigo Maia, mas de modo geral com o parlamento, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ataque inicial à primeira versão do relatório e outras palavras mais. Isso, obviamente, impactou para que as lideranças, sobretudo aquelas do Centrão, puxassem o freio de mão e adiassem um pouco o debate. Em segundo plano, objetivamente, concorreu para esse adiamento também a tentativa, a insistência de se incluir estados e municípios no texto do relatório. Como nós falamos aqui desde o início no programa, explicando para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, a questão é muito simples e ela é sempre política. A inclusão de estados e municípios seria uma grande vitória política para os governadores. E um sacrifício eleitoral, projetando o futuro, para deputados que incluíssem estados e municípios que são suas bases eleitorais. E é uma inclusão impopular. Muitos governadores, sobretudo os de esquerda, especialmente os nordestinos, que, como todos os outros, se beneficiariam com essa inclusão, torcem para que assim seja, para que seja incluído no texto da reforma da Previdência, para não terem de lidar com essa questão nas suas assembleias e câmaras regionais. Publicamente, contudo, fazem um discurso contra a inclusão dos estados e municípios. Os deputados percebem isso e não querem dar esse presente para quem tenta atrapalhar o processo. Ganha objetivamente na ponta, mas atrapalha do ponto de vista político. É a disputa política, esse é o motivo pelo qual não se conseguiu avançar e dificilmente se conseguirá, restando, ao que tudo indica, a possibilidade disso ser apresentado, e é muito difícil, no plenário da Câmara. Outra questão importante diz respeito aos policiais. Há uma pressão, um lobby muito grande, hoje, inclusive, concreto, físico, na Câmara, para que houvesse benefícios, proteções para a categoria policial, que é a base fundamental do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. A pressão é muito grande. O presidente, no entanto, ao menos publicamente, diz que todo mundo tem que dar sua cota de sacrifício pela reforma da Previdência. A pressão, no entanto, continua muito grande, feita pelo PSL. Fala-se em algo como 22 parlamentares do PSL que, sem melhores condições para os policiais, votariam contra a reforma da Previdência nesse processo que se aproxima. Então, Silvio, é uma dinâmica muito difícil que apresenta a reforma da Previdência, sejamos sinceros, travada nesse momento. Vamos ver se a leitura do texto, vamos ver o que vem com as suas modificações do relator Samuel Moreira, vamos ver se a partir dessa leitura a gente cria condições para votar na comissão especial amanhã. A ver. Vera Magalhães, o que você viu e ouviu aí em Brasília? Silvio, as duas comissões onde acontecem essas reuniões importantíssimas, elas ficam assim, frente a frente. São as primeiras comissões no corredor das comissões da Câmara. Aqui à esquerda você vai para o depoimento do Moro, aqui à direita acontece a reunião da comissão especial, onde normalmente acontecem
as reuniões da Comissão Mista de Orçamento. Então, realmente dá para você ficar se dividindo ali entre as duas salas. A reunião da Comissão Especial foi atrasada de manhã para tarde justamente para que se tentasse chegar a um acordo quanto à inclusão, reinclusão ou não de estados e municípios no parecer do relator Samuel Moreira. Não houve acordo para isso, os governadores estavam na residência oficial da Câmara, do presidente Rodrigo Maia, que é quem tenta costurar o acordo. Não houve, o que se decidiu é isso, que vai a voto. Mas nesta base, no voto para reincluir, é muito pouco provável que haja êxito, principalmente em plenário. Então, já se está dando como morta essa questão dos estados e municípios. A questão dos policiais dos policiais federais e policiais rodoviários, que faziam um intenso lobby na bancada do PSL, que tem muitos policiais, para que tivesse uma regra mais branda para eles, ficou decidido que não haverá emenda desses partidos que apoiam a reforma. Eu disse isso aqui em algum dos últimos programas, que estava em curso essa negociação, ela de fato avançou hoje, então não deve haver essa emenda. Mas qual é o lobby que eles fazem agora? É um lobby diretamente no ouvido do relator, para que ele inclua no seu parecer uma regra mais branda para policiais. A conferir se Samuel Moreira vai cair nesse canto da sereia. Da mesma maneira, as professoras, né? Nesse ele está mais propenso a ceder, que é ceder tanto na idade de aposentadoria, algo que já cedeu, quanto dá para as professoras integralidade e paridade. Então, elas se aposentariam pela integralidade do salário e teriam paridade de vencimento com relação aos profissionais da ativa, algo que não acontece em nenhuma outra categoria, e eu acho isso injustificável. Todo o mérito para as professoras do Brasil, realmente a educação é a coisa mais importante que esse país tem, deveria investir nisso, deveria investir em salários, mas não tem propósito se criar uma regra diferenciada para uma categoria, porque há outras que têm trabalho insalubre, trabalho que expõe mais à saúde do que os professores, e muito menos para as professoras em relação aos professores. Então, eu não consigo defender isso, não há racionalidade nesse pleito, e ele é hoje um dos lobbies mais fortes feitos aqui. Há outros também. Tem um lobby para que a regra de cálculo do benefício leve em conta apenas os 80% de salários mais altos, o que diminuiria muito o ganho com a reforma, e também para uma transição mais suave para políticos, transição e idade para políticos, o que causaria uma imensa revolta na sociedade, tornaria a reforma muito difícil de se explicar, porque o mote principal dela é o combate a privilégios. Como você excepcionaliza a categoria dos políticos? Então, esses são os 5 pontos mais controversos hoje, e ceder em cada um deles vai causar um ruído muito forte, tanto para policiais, quanto para professores, quanto para políticos. Alexandre Borges, suas observações. Olha, antes do que eu estava programado para falar, eu quero fazer um comentário sobre o que a Vera disse, que tem muito a ver com um comentário que eu fiz quando, da época daquela manifestação do dia 26, que muita gente da turma mais governista das redes sociais entrou numa narrativa. Nunca vi gente ir pra rua pedindo reforma da Previdência, isso é um momento histórico. Quando vocês viram gente ir pra rua fazer um pedido de pauta econômica para aposentar mais tarde? E eu me lembro que na época eu achava que deveria, na hora de se fazer pesquisa sobre o que realmente pensa o brasileiro, pesquisa de opinião pública, eu acho que era interessante perguntar não apenas você é contra ou a favor da reforma da Previdência, mas se você é contra ou a favor da reforma da Previdência para a sua categoria profissional. Porque eu vejo muita gente ser a favor da reforma para a categoria dos outros. Então, você chega e pergunta o seguinte: você é a favor da reforma da Previdência? Sou, claro que sou. E você? É professor? O que você acha? Não, a gente é diferente. Entendi. Então você é a favor da reforma para os outros? Sou. Aí você pergunta pro policial, pro militar, quer dizer, você tem um monte de... E eu entendo, eu não estou querendo ser insensível às
necessidades e as carências e os problemas de cada uma das categorias profissionais do Brasil. Todas têm problemas. O Brasil é um país de renda per capita baixa, IDH baixo. A gente tem problemas sociais seríssimos. Então, não me entendam mal, não pensem que eu estou sendo insensível ao problema. É um Brasil de 60 milhões de pessoas que não pagam suas contas, estão com o nome no Serasa, lembrando aquele argumento do Ciro Gomes na campanha. Mas, enfim, é um país com muita gente, com muita dificuldade financeira. Então, é claro que é natural que haja uma tentativa de se preservar no meio dessa discussão toda. Mas, em nome aqui está falando até alguém que tem uma experiência sólida de décadas em propaganda, em leitura de pesquisa de opinião, e pesquisas de opinião são menos óbvias do que parece. A gente tem que ler no detalhe, a gente tem que ler nas sutilezas do que aparece num relatório de pesquisa. Muitas vezes você fala, 103% dos brasileiros são favoráveis à reforma da Previdência. Mas quando você aperta um pouquinho e tenta entender que reforma aquela pessoa está sendo favorável, de repente você pode ter surpresas e descobrir que não é exatamente a reforma para todo mundo, ampla, geral e restrita, ou a reforma original, como defendida pelo ministro Paulo Guedes ou pelo próprio governo, que aquele manifestante, por exemplo, foi às ruas recentemente, está defendendo. Dito isso, qual é o problema hoje que enfrenta essa questão da inclusão ou não de estados e municípios? De uma maneira muito simples, a aprovação da PEC, da reforma da Previdência, tem um ônus e tem um bônus. Tem um lado bom e um lado não tão bom para os políticos envolvidos. Qual é o ônus? Qual é o lado bom? Qual é o ganho? Evidentemente é o dinheiro em caixa que vai sobrar, né? Você vai ter uma folga de caixa, você vai ter um alívio muito significativo no orçamento e muito provavelmente vai acenar para os investidores internos e externos que o Brasil tem solvência fiscal, então o Brasil pode e deve receber investimentos. Lindo, maravilhoso, tá todo mundo louco para que isso aconteça. Eu, inclusive, quero um país desenvolvendo com investimento e com essa reforma do jeito que mais parecido possível do que foi enviada pelo ministro Paulo Guedes, que seja aprovada. Mas qual é o ônus? Qual é o problema? Qual é o preço que se paga? É que essa é uma reforma que não é extremamente popular e especialmente quando se considera faixa de renda, região do país. Você tem uma variação muito grande no país em relação aos segmentos do eleitorado que aprovam ou não aprovam a reforma da Previdência, principalmente do jeito que ela é feita hoje. Isso se reflete em pesquisa, isso se reflete no dia a dia desses deputados. Então é nessa hora que a participação do executivo é importante, de você ter um governo recém-eleito que ajude os constituintes, que ajude os deputados e senadores juntos das suas bases eleitorais a convencer da necessidade, da urgência e da justiça da reforma da Previdência.